a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos. Nós já falamos de batalha espiritual, vamos falar um pouquinho hoje sobre intercessão e dar continuidade na próxima semana também. E eu estava de olho aqui no chat, ou seja, gente, já vamos começar intercedendo agora no início da aula. Aonde você está aí? Se conecta realmente com o Senhor nesse momento. Vamos orar, pedindo realmente pela presença de Deus, a manifestação dele aqui no nosso meio. Senhor Deus, nós consagramos todo esse tempo que teremos aqui, ó Pai, juntos nessa aula, que hoje realmente a gente possa acessar mais um nível do teu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Pai, também por essa conexão, que o Senhor possa nos abençoar com uma internet boa, na velocidade que nós precisamos agora, para que a aula flua bem. Nos capacite com entendimento, Senhor. Eu peço para que essa noite seja realmente um destravar nas nossas vidas, que seja um liberar dificuldades, que a nossa fé seja ativada, que o nosso nível de intercessão alcance realmente um novo lugar nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Eis aqui as nossas vidas, as nossas mentes, o nosso corpo, tudo a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, gente. Como que foi essa última semana de batalhas aí? Deu tudo certo? Todo mundo conseguiu colocar em prática o que a gente aprendeu? Eu confesso que eu também fui muito esticada nisso. Essas últimas semanas é interessante, a gente vai falando mais sobre o assunto e vai ficando mais atento com algumas coisas, e tem sido realmente um tempo muito interessante o que Deus tem feito. E no último sábado, a gente teve uma aula aqui no Greenhouse que eu estava dando de oração para todo mundo, e a gente fez uma dinâmica no final, e gente, foi tanta presença de Deus que eu já tinha acabado, tinha, sei lá, 1 hora, e as pessoas não conseguiam acabar. Tipo, eu cheguei e voltei lá, eu já tinha saído, fui amamentar o Emanuel, ver como ele tava, e eu voltei e falei, gente, ninguém consegue acabar o negócio, e o povo orando, e não queria parar de orar e de receber ali na presença de Deus. Então, que a gente possa provar também um pouco dessa atmosfera hoje, sairmos aqui dessa aula mais apaixonados por Jesus, queimando realmente o fogo de Deus. Se vocês quiserem anotar, vocês estão com o nosso material aí também. Hoje nós vamos falar sobre intercessão, tá bom? A gente vai entender alguns fundamentos importantes da intercessão e como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que intercessão não é só para as tias do coque, né? Que a gente ama. E eu sei que às vezes a gente cresce achando que só alguns é que são intercessores, mas você tá aqui, você é um filho de Deus, você é um intercessor. O nosso papel como intercessores é realmente ligar a vontade de Deus aqui nessa terra e cooperar em oração. Então não tenha dentro de você que só algumas pessoas têm esse chamado de intercessão. É claro que tem pessoas com encargo, né, ministerial no que diz respeito a isso, que vão talvez dirigir um ministério de intercessão, atuar de forma mais intencional na sua comunidade, na sua igreja, mas isso não isenta nós, como corpo de Cristo, da nossa responsabilidade de intercessão, tá bom? Então, todos nós somos intercessores, então prazer, você hoje está sabendo aí que você é uma tia do coque também. Eu até brinquei com o pessoal aqui sábado. Olha lá, já tô vendo o pessoal arrumando os coques aí. Amém. Eu falei, pessoal, aqui sábado, tá todo mundo com o coque pronto aí pra gente orar muito e interceder. Mas é importante, gente, a gente ter esse encargo, porque senão a gente acha que a gente não pode acessar esse novo nível, né, de oração. Um nível onde realmente a gente ora aquilo que é a vontade de Deus. Então é importante que a gente acesse esse lugar como filhos e filhas, tá bom? E a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é o porquê nós oramos, né? O porquê nós intercedemos, por que a gente faz isso. E você tem aí no material. Mas o primeiro ponto é porque é bíblico. Orar é bíblico. Eu acho até engraçado, né? Eu sempre trabalhei muito com criança. E criança, chega aquela fase que elas perguntam absolutamente tudo pra gente, né? Então elas querem saber tudo o tempo todo e tudo mais. E elas chegam tipo, tia, por que a gente precisa orar se Deus já sabe de tudo? Tipo, por que a gente precisa pedir se Deus já sabe? Por que eu preciso falar pra ele se ele já
tem todo o conhecimento, e é verdade que Ele tem todo o conhecimento. Mas nós oramos porque é bíblico. Nós buscamos a Deus em oração porque é bíblico. Pensa bem, gente. Se Cristo, o Filho de Deus, que é o próprio Deus, Jesus, 100% homem, 100% Deus, parava intencionalmente na sua agenda para orar, quem somos nós para não orar? Tipo, que direito a gente acha que a gente tem de não orar? Algo que eu aprendi na minha vida e me marcou muito é que todos os dias que a gente não começa orando, a gente já começa perdendo. Então, todo dia que você começou, cara, e você esqueceu de orar, você já começou perdendo. Você já começou distraído, você já começou sem o discernimento devido, você já começou sem a atenção devida. Porque você esqueceu do para quem você está consagrando aquele dia, a quem você está servindo, a quem você está fazendo tudo o que você faz. Então, a oração, ela é um pilar essencial e por isso que nós falamos da oração como uma disciplina espiritual. E hoje o que nós precisamos entender é como é que a gente tira a nossa oração de um nível apenas de conversa para um nível de intercessão, onde nós somos realmente cooperadores de Deus em ligar a vontade dele, que já é uma verdade no céu aqui na terra. Mas não adianta você pensar que você vai ser um super intercessor das nações, né? Se você não é uma pessoa que tem uma vida de oração. Sabe, não seja aquela pessoa do grupo de WhatsApp que manda a mãozinha lá de oração, alguém manda um pedido, você fala assim, vou orar, e nunca orou até hoje, né? O pobre coitado da pessoa, se estivesse esperando a tua oração para ser curado, ia estar na cama até hoje esperando você orar que você nunca orou. A gente precisa parar com esse negócio. Uma coisa que eu aprendi a fazer, que me ajudou com esses pedidos de oração de WhatsApp, é orar na hora. Porque se você coloca ali que você vai orar depois, aí passam-se 2 meses, né? E você não orou ainda pela pobre da pessoa que tá lá esperando. Então você falou que você vai orar, colocou sua mãozinha ali confirmando. Tira, gente, para com esse negócio, às vezes, preciso tirar aqui 1 hora para orar para essa pessoa. Não vai acontecer assim. Para ali na hora, fecha os olhos, concentra no Senhor e libera uma oração, libera uma palavra sobre a vida. Perdão, Deus. Tô vendo aqui. Sim, perdão, Deus. Deus tá vendo, tá bom? Todas as pessoas que você falou lá no grupo da igreja que você ia orar e você não orou por ninguém. Mas porque às vezes isso ainda não faz parte de um hábito consolidado na nossa vida. Às vezes a gente torna, né, uma coisa muito mística a nossa vida de oração, quando na verdade precisa ser um hábito, uma construção realmente do nosso estilo de vida. Então, primeira coisa aí, né, nós oramos porque é bíblico, tá bom? Olha só o que a palavra fala, em 1 Timóteo 2, 1-4, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Lucas 6,12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E a gente vai continuar aqui nas referências que levam a gente a esse lugar de oração. Agora, minha pergunta para você nessa noite sincera é: você precisa ter esse momento de autoavaliação. Eu estou vivendo, de fato, uma vida de oração? Isso faz parte do meu dia a dia? Isso faz parte do meu estilo de vida? Eu tenho parado intencionalmente, assim como Cristo fazia, para orar. Orar pelos meus irmãos, orar pelas coisas também da nossa vida, pela minha igreja, pelo corpo de Cristo, pela minha nação. Isso precisa fazer parte do nosso estilo de vida quanto filhos de Deus. Porque se a gente entende que é através da oração que nós nos conectamos com o Senhor, a gente precisa amar estar nesse lugar. Eu vejo às vezes a gente ali na igreja cantando, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ó Deus, eu quero passar a eternidade com o Senhor. Que coisa linda, incrível. E a gente chora. Mas a gente quer passar a eternidade com Ele e não aguenta passar 5 minutos orando com Ele aqui? Faz algum sentido isso, gente? A gente quer uma vida toda com Ele. Mas aqui o tempo que nós podemos gastar em oração, em súplicas diante da presença dEle,
se entregando a mais de quem Ele é, a gente não quer, ou a gente não consegue. Então é necessário que esse músculo da oração esteja constantemente trabalhando para que a gente viva a plenitude da vontade de Deus, tá bom? O segundo ponto, e já entra um pouco nisso que nós estamos falando agora, a oração é uma expressão de intimidade. A oração, ela mostra o nosso nível de intimidade com Deus. Sabe por quê, gente? Quando você descobre lá uma coisa incrível que aconteceu na tua vida, muitas vezes qual a primeira coisa que você quer fazer? Ai, sei lá, deixa eu ligar pro meu marido, contar pra ele. Ai, eu preciso contar pra minha mãe. Ai, eu preciso conversar com fulano que isso aconteceu. É o nosso ímpeto ali natural. Agora, será que a gente tem essa mesma proatividade com as coisas da nossa vida com o Senhor? Será que a gente tem realmente a oração como essa expressão de intimidade? Eu preciso ter esse tempo com Deus, eu preciso trazer isso em oração ao Senhor, eu preciso ter esse momento de comunhão com meu Pai, em oração. Me vem muito o exemplo, né, de Jesus com os discípulos, e ele vai orar e ele pede para os discípulos vigiarem, né, e ele volta e os discípulos estão dormindo. E ele fala assim, tipo, caraca, vocês não conseguiram, sabe, esperar enquanto eu tava ali buscando, já no momento de sofrimento, né, que antecedia ali o seu sacrifício por cada um de nós. E será que muitas vezes não é essa pergunta que o Espírito Santo de alguma forma está incomodando no nosso coração? Será que você não pode vigiar aqui um pouco? Será que você não pode permanecer um pouco nesse lugar de oração, onde eu quero te revelar segredos, onde eu quero te revelar a verdade? Então a gente precisa pensar na oração como uma expressão da nossa intimidade com o Senhor, como uma expressão da nossa unidade com Ele. Reflita sobre isso. A oração, sem a oração, assim, não tem como você alcançar o que Deus tem para você. Sem a oração, não tem como você viver tudo que Deus tem para você. Terceiro ponto, extremamente importante. Nós oramos porque funciona. Pasmem, gente, orar funciona. E por que que isso é tão engraçado? Isso me lembra uma situação que eu passei com meu esposo. Era uma questão, assim, super simples do dia a dia, de internet, só que hoje, vocês sabem, sem internet a gente não faz basicamente nada, né? Então, viva a internet. Mas a gente tentando resolver aquele problema, me liga pra operadora, conecta o modem, e sei lá o que, tenta resolver, a gente precisava daquilo urgentemente. E eu lembro que depois de a gente tentar várias coisas, a gente parou, 2 líderes de intercessão, né? A gente parou e falou, vamos orar. Olha só, a ideia do crente, depois de já ter penado um monte, vamos orar. E eu lembro que a gente orou, gente, e na hora, assim, não deu um segundo, sabe? Resolveu o problema. E a gente ficou até envergonhado na hora, meu Deus, a gente poderia ter orado antes, né? Mas às vezes nós, na nossa ignorância, na nossa pequenez, na nossa falha, a gente simplesmente esquece que a oração funciona. A oração funciona, gente, ela é uma ferramenta poderosa que o Senhor nos deu. A oração de fato liga, tem esse poder de ligar a vontade do Senhor, sabe? Agora, é assim, chega a ser um pouco complexo quando a gente pensa, caraca, eu podia ter feito isso de primeira e simplesmente não fiz. Quem aqui já teve, gente, fala sério, situações como essa, que você falou assim, caraca, podia ter orado antes, mas eu deixei pra orar por último. E aí você se sente até meio idiota, assim, né? Caraca, eu poderia ter recorrido ao Senhor antes, Ele sabe de todas as coisas. E eu já passei situações assim na minha maternidade, enfim, com outras coisas também. Por que eu tô falando isso? Porque a oração funciona. Ore porque dá certo. Ore porque a palavra nos indica, nos manda fazer isso e dá certo. Como é que nós somos, né, filhos de Deus e a gente nunca recorre ao nosso Pai? Então é importante que a gente entenda o poder da oração. Mas a gente não deve orar de qualquer jeito. Uma coisa para vocês anotarem aí, que não tá nessa apostila, a gente vai falar um pouquinho semana que vem, mas quais os tipos de oração, de orações que a gente tem, né? Então, o primeiro tipo de oração para vocês anotarem aí é a oração de petição.
tá bom? Por que que eu vou falar dos tipos de oração? Porque existem situações que demandam tipos de orações específicas. E isso é o que faz muitas vezes a gente sermos mais certeiros, eu diria, na nossa vida de oração. Não é que se ora errado, mas existem sim orações que são mais bíblicas, formas de a gente orar onde a gente alcança ali a vontade de Deus e a gente pede a direção de Deus para orar. Então é importante que você entenda os tipos de oração que nós temos, né? Então, a oração de petição. Essa oração que a gente faz ali, de fato, os nossos pedidos a Deus, a gente leva esses pedidos ao Senhor. E essa é uma oração que ela é extremamente importante. Nós temos também a oração de agradecimento, de graças, de gratidão, onde a gente só agradece ao Senhor, a gente não pede nada. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes você pensa que o seu momento de oração é só uma lista de pedidos. E aí você tá achando que Deus é o gênio da lâmpada, né? Onde você chega ali, Senhor, eu quero isso, isso e isso. Você passa a sua listinha e Deus tem que simplesmente conceder aquilo que você está pedindo. Não é bem assim. Existem formas de a gente se achegar à presença de Deus. Então existem orações também que são de gratidão, tá bom? Orações de petição, orações de gratidão, onde nós agradecemos. Existem orações que elas são de louvor, de contemplação, orações onde nós declaramos sobre quem Deus é. Essa é uma conversa onde você está realmente adorando ao Senhor com as suas palavras. Isso também é uma oração. É você render nessa conversa louvores a Deus. Você trazer essa oração de contemplação, de adoração, de louvor, onde você realmente traz ali, você olha para Deus e você fala daquilo que você está vendo, onde você realmente adora a Ele, tá bom? Nós temos também as declarações, e aqui há um ponto importante quando a gente está falando de oração de declaração ou de decretos. Geralmente são orações que a gente usa muito em momentos de intercessão, mas a gente precisa corrigir o entendimento que a gente tem aqui. Quando nós oramos a Deus, certo? E quando nós estamos declarando, decretando, nós estamos decretando as coisas. Esse é o momento que você está cooperando com o Senhor através da sua intercessão. E por que eu falo isso? Senão você cai naquele erro de falar, Deus, eu ordeno, que não sei o quê, e você está querendo trazer ordenanças a Deus. E aí Deus te queime, né? Brincadeira. Mas a gente precisa ter temor do que a gente está falando. Deus não é o nosso empregado, o nosso servo, ele não tem que fazer coisas para nós. Ele é nosso Senhor, ele é nosso Deus. Autoridade sobre nós precisamos saber como fazer nesse momento. Então, quando você estiver liberando decretos e declarações, você declara a pessoas, você declara a coisas, você declara a lugares na autoridade do nome de Jesus. Então, assim como, por exemplo, nós oramos por cura, nós declaramos ao corpo, eu declaro cura sobre esse corpo agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro, eu decreto, eu dou uma ordem que os ossos voltem ao lugar na autoridade do nome de Jesus. Nesse processo nós estamos orando, mas nós estamos ali através da mediação de Cristo, da autoridade dele, não dando ordens a Deus, mas dando ordem às coisas. Isso acontece, gente, quando nós acessamos um novo nível de oração. Lembra que nós falamos do terceiro céu nas últimas aulas? Quando nós oramos do terceiro céu, a gente não está simplesmente contando para Deus o que está acontecendo na terra, mas a gente conta para a terra o que está acontecendo no céu. O que é isso? Quando você vê uma pessoa doente, você lembra o quê? No céu não há enfermidade, não há dor, não há doença. Então você declara na terra aquilo que é verdade no céu. Então você diz, corpo, declara você curado na autoridade do nome do Senhor Jesus, assim como não há enfermidade no céu, que seja feito na terra como é no céu, corpo seja curado agora em nome de Jesus. Conseguem entender a importância disso aqui? Então, cuidado no momento de fazerem ali decretos, declarações, para que vocês não estejam liberando declarações e decretos ao Senhor, quando na verdade você está cooperando com o Senhor naquilo que é a vontade dele, que é trazer vida, que é trazer cura, que é trazer a verdade, tá bom? Então, só para trazer esse ponto aqui quando nós estamos falando de orações de declarações. E um outro ponto também importante
quando nós estamos falando sobre petições, que seria o primeiro tipo de oração, é você tomar cuidado para não pedir coisas, por exemplo, a Jesus. Ah, eu não posso pedir coisas para Jesus, Vitória? Pode, você pode pedir o que você quiser para Jesus. Mas o que a Bíblia nos orienta? A pedir ao Pai em nome de Jesus. Então é só, às vezes, uma correção, um detalhe, que às vezes você está ali pedindo coisas quando, na verdade, Jesus, ele se colocou nessa posição de intermediador perfeito entre nós e o Pai. Então você pede ao Pai em nome de Jesus, tá bom? Mas são pequenas correções que a gente vai aprendendo nesse processo, tá? Se vocês tiverem questões, também perguntas, vocês podem trazer, mas eu lembrei desses 2 pontos aqui que eu acho interessante a gente passar. Mas então, voltando aqui ao nosso material, como nós oramos? Primeira coisa, nós precisamos orar com a direção do Espírito Santo. E essa é uma característica da intercessão. Qual a diferença de você estar, às vezes, num momento de oração, entre aspas, né, ali, simples do dia a dia, e quando você entra em intercessão? É que quando você entra em intercessão, você se coloca nesse lugar de encontro com o Senhor, e neste lugar de encontro com o Senhor, você traz a vontade dele naquele momento. Então, você ora direcionado pelo Espírito. Vitória, que isso importa? Pensa bem, imagina que você está ali no momento da crucificação de Jesus. Talvez na nossa carnalidade, nós oraríamos o quê? Senhor, tira Jesus da cruz, livra ele dessa cruz, acaba com essa cruz agora. Gente, aquela era a vontade de Deus naquele momento? Não. Existia um plano ali. Qual seria talvez a oração mais alinhada à vontade de Deus? Seria o quê? Senhor, sustenta Cristo nesse momento de dor e aflição. Ser com ele, mas não tira ele da cruz. Só que vocês conseguem entender que nós podemos orar coisas que não são a vontade de Deus, e fazemos isso em diversos momentos, porque muitas vezes estamos desalinhados com aquilo que é a vontade do Senhor. E quando nós estamos em intercessão, a gente se coloca o quê? Como um cooperador. Então, primeiro você, antes de sair liberando coisas com base em vozes do seu entendimento, você se coloca à disposição do Espírito Santo. Senhor, realmente trabalha nas minhas orações agora. Use as minhas orações como ferramenta realmente para cumprir a tua vontade nessa terra, para ligar na terra aquilo que já é verdade no céu. Então é importante nós orarmos com direção do Espírito, tá? Então você estar direcionado no Espírito naquilo que você traz. Isso foi uma coisa, gente, que mudou muito na minha vida de oração, depois que comecei a buscar a direção do Espírito sobre o que orar. Então não é só simplesmente, vou orar pelo meu marido, ou só orar, por exemplo, eu lembro uma época que eu estava orando por um trabalho novo, que a gente estava orando para o João, tudo, e aí o Senhor começou a me incomodar. Será que é isso que eu quero que você ore? Porque eu estava pedindo por uma promoção, né, tipo assim, por um outro cargo dentro da empresa que ele estava, e Deus queria que ele saísse daquela empresa, Deus não queria um outro cargo, e eu orando para aquele outro cargo. Vocês conseguem entender? E aquilo começou de alguma forma a me incomodar, e eu comecei a ver o Senhor falando comigo, e eu me coloquei à disposição do Espírito Santo, até que eu falei, não, é isso aqui, é um novo lugar. E aí eu entendi aquilo através da direção do Espírito. A gente vai sendo aguçado com isso com o tempo. Quem aqui já percebeu que às vezes está orando um negócio e fala, não sei se é isso aqui, não tem alguma coisa aqui que ainda não tá fluindo. E parece que quando você encontra aquela chave, parece que o negócio vai, que você nem consegue mais controlar suas palavras e você vai sendo guiado pelo Senhor. Então a gente precisa estar nesse lugar, né, guiados pelo Espírito. Olha só o que a palavra diz, Romanos 8, 26, 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então a gente vê aqui uma direção clara bíblica da importância de nós estarmos alinhados com o Espírito, porque nós, na nossa pequenez, muitas vezes, na nossa falta de sabedoria, não sabemos exatamente como conduzir esse momento, mas o Espírito Santo nos auxilia e nos guia nisso, tá bom? Segunda coisa, a nossa oração precisa estar baseada na palavra. Então, às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu tô orando esse negócio e parece que minha oração tá batendo no teto. E não é nem que a nossa oração tá batendo no teto, mas porque é uma oração que ela não é bíblica.
E por isso que eu gosto tanto do ministério de intercessão, porque nós somos incentivados a orar a palavra. Então, como garantir que a tua oração é bíblica? Orando a palavra. Então, por exemplo, a Bíblia fala que o Senhor transforma corações de pedra em corações de carne. Você está orando ali por um processo de conversão, ou você está orando para que pessoas sejam tocadas pelo Senhor, declare a palavra. Fala, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que pode converter corações de pedra em corações de carne. Nesse momento eu declaro corações tocados pelo Senhor. Você consegue entender? Você está guiando a tua oração pela palavra. Você está partindo da palavra, que é a verdade, que é a palavra de Deus, e dali você libera algo. Então é importante que a tua oração ela esteja baseada na palavra de Deus. Terceiro ponto. Desculpa, gente. Terceiro ponto, nós precisamos orar com autoridade espiritual. Então, o que significa quando a gente fala de orar com autoridade? É primeiramente, obviamente, você orar debaixo de um ambiente de fé, né? Porque você não pode estar no ambiente onde não tem fé, você está orando sem fé que Deus pode fazer. É como o livro de Tiago fala, né? Aquele que pede de forma duvidosa não terá nada do Senhor. Porque ele tem um pensamento dúbio, ele é levado pelas ondas. Ele está vagueando na fé dele. Agora, a gente buscar uma autoridade através do sangue de Cristo, através do próprio Cristo, né? A própria obra da cruz, gente, foi a maior intercessão que já aconteceu. Nós precisamos buscar autoridade em Cristo e tomar posse da autoridade que Ele nos deu. Como que a gente toma posse dessa autoridade espiritual? Através da nossa identidade. Lembra que nós falamos no último encontro, nunca é demais você saber sua autoridade, sua identidade no Senhor. Saber quem Deus é. E, obviamente, tendo intimidade com Deus. Porque assim você vai caminhar debaixo de autoridade, debaixo de unção, debaixo da verdade dele. E aí nós nos apoiamos mais uma vez na palavra. Mateus 28:18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então a gente ora através de Cristo Jesus, sem medo, com ousadia, com intrepidez, crendo que Ele está nos guiando e como realmente ali chancelando, né, aquilo que nós estamos orando, tá bom? E quarto ponto, orar com alegria, grande alegria e amor, crendo que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, orando sabendo a quem nós estamos orando, aquele que é criador dos céus e da terra, que é vencedor de todas as coisas, e isso eleva a nossa oração, não porque que a gente não vá ter, gente, momentos de oração, de súplicas, que são momentos onde nós estamos contritos. Inclusive, existem momentos de intercessão onde você começa a chorar sem saber por que você está chorando tanto, mas é realmente o Senhor te dando o coração dele sobre aquilo, o Senhor trazendo isso. Então, obviamente tem esse ponto, mas é importante que o nosso coração esteja debaixo da alegria e do amor do Senhor, tá bom? Agora, é importante cada um de nós aqui entendermos quais são os nossos inimigos no nosso dia a dia de oração. Então, por que talvez você não consegue essa constância, esse desenvolvimento na tua vida de oração, tá bom? Primeira coisa, um entendimento errado sobre quem Deus é. Talvez você não tenha um entendimento correto de quem Deus é e por isso você não ora. Você não entende ainda que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus vencedor nas batalhas, que Ele é um Deus de provisão. Sabe, uma coisa que me ajudou muito foi estudar os nomes de Deus. E quando a gente começa a ver os nomes de Deus, a gente começa a compreender ali quem Ele é. Sabe, busque entender quem é o libertador, o forte, guerreiro, vitorioso nas batalhas, o Deus que cura, sabe, o Deus que restaura, o Deus que faz as coisas por nós. Então nós precisamos entender a identidade de Deus. Talvez isso esteja limitando a tua vida de oração. Você precisa crer mais em quem o Senhor é. Agora, existe um segundo ponto. E esse para mim é um dos mais perigosos. Muitas vezes nós não oramos
porque não temos a urgência devida pelo avanço do reino. A grande realidade é que você não ora porque você não entendeu a urgência. Você não ora pela salvação do teu irmão, de pessoas da tua família, se você não entendeu a urgência do avanço do reino. Você não ora pelas lideranças do Brasil porque você não entendeu a urgência do avanço do reino. Você não ora pela tua igreja e pelas pessoas ao teu redor, pelas injustiças, porque você não entendeu a urgência do coração do Senhor. Sabe por quê, gente? Porque quando uma coisa é urgente pra gente, a gente ora. Quando é urgente pra gente, a gente dá um jeito de orar. Eu dei exemplo aqui sábado para os alunos do Greenhouse, né? E eu brinquei com eles. Eu falei assim: quando você tem aquele contatinho que você quer saber se é de Deus para você, rapidinho você faz propósito de oração. Aí eu tô no propósito para ver se é Ele, para Deus me confirmar. Aí ora todo dia, ora de manhã, de tarde, de noite, mais de uma vez ao dia pelo mesmo pedido, que você tá desesperado por uma confirmação de Deus. Gente, nós precisamos ter desespero santo. Não tô falando de um desespero de pessoas que têm uma mentalidade de perdedor, mas um desespero santo, uma indignação santa por ver a obra de Deus acontecendo. Consegue entender? Então, muitas vezes você não tem ainda uma vida de oração consolidada por falta de urgência no avanço do reino. É importante que a gente tenha isso, tá ok? Terceira coisa, muito importante. Mas não sei que chegou a chorar, não. Isso tá tipo. Terceira coisa, muito importante, é o orgulho. E aqui que tá um ponto que a gente precisa tratar. Muitas vezes você não está orando porque você é orgulhoso. Você simplesmente ainda não entendeu que você precisa de Deus. Você ainda não entendeu o quanto você depende dele. Você acha que você consegue sozinho. Então você segue na força do teu braço, sabe por quê? Porque quando você acha que você não pode, você corre para ele. Então você precisa vencer mais coisas no teu orgulho. Às vezes tem coisas a mais no teu orgulho que precisam ser quebradas realmente aí dentro. E por isso nós não estamos buscando como deveríamos. Faz sentido isso, gente? Então é importante que você coloque, Senhor, será que eu estou num lugar de orgulho no meu coração e por isso eu não estou buscando o Senhor? Será que eu entendi que eu realmente dependo do Senhor para tudo que eu preciso fazer? Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade e assim viveremos de fato uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de intercessão. Então hoje eu gostaria que a gente refletisse, né, sobre esses pontos, que a gente refletisse sobre a nossa vida. E você pode sair daqui, eu quero te ajudar com uma receitinha prática aqui, tá bom? Porque eu sei que às vezes a gente tem dificuldade de consolidar isso no nosso dia a dia, a gente tem dificuldade de como fazer ali, tá bom? Então eu saio daqui e faço o quê? Tem uma receitinha que a gente pode seguir de oração nos próximos dias. Você pode tirar ali, cara, eu vou ficar aqui 2 minutinhos, 3 minutos só agradecendo. Então eu vou encher isso aqui de gratidão. Vou começar a agradecer a Deus por tudo, agradecer por coisas que Ele tem feito na minha vida, agradecer por aquilo que Ele tem colocado no meu coração pela transformação. Você vai só agradecer. Você precisa ter esse hábito. Não vira só um pedinte. E também não tenha medo de pedir. Deus é teu Pai. Mas não viva também como se o seu momento de oração fosse só uma lista de pedidos. O teu momento de oração precisa ir além disso. Então gasta ali 2 minutinhos, 3 minutos agradecendo. Depois tira um tempo só de louvor. Você viu que você venceu esses 2, 3 minutos, vai para 5 minutos. Então você passa 5 minutos louvando com as suas palavras em oração, não simplesmente com o louvor ali te guiando, mas você falando, trazendo para fora aquilo que você pensa do Senhor. Depois disso, você pode ter um momento de petições, onde você apresenta causas ao Senhor, coisas da tua vida, coisas da vida dos outros também, porque a tua oração não deve ser só sobre você,
né? Existe o mundo todo além de você. Então, seja uma pessoa que intercede pelas outras também. E depois que você entendeu, cara, que você chegou num lugar de fé, você entendeu que você alcançou o terceiro céu, que você tá cada vez mais conectado com a vontade de Deus, aí você começa a declarar. Você começa a declarar aquilo que o Senhor está colocando no seu coração. Você começa a declarar a vida onde há morte. Você começa a declarar a verdade onde há mentira. Você começa a declarar as verdades do Senhor. Você faz isso, ali é essa receitinha. Você vai ter 15 minutos de oração. Você vai ter 20, 25, 30 minutos. Assim você constrói esse seu momento. Uma coisa também que eu fiz, que eu achei legal, eu passei para as meninas do meu discipulado. A gente, às vezes, na igreja tem vários pedidos diferentes, né, para orar. Então, eu separei algumas coisas importantes para que eu orasse intencionalmente sobre tudo que era necessário. Então, por exemplo, segunda-feira é um dia que intencionalmente eu oro por questões de trabalho, coisas relacionadas a trabalho. Então, um dia que eu tiro para interceder por aquilo, buscar uma direção na Bíblia, que Deus está falando não só sobre o meu trabalho, do meu marido, mas de pessoas que a gente conhece. E na terça-feira são coisas do ministério, onde eu vou orar pela igreja, pensar em cada pastor, cada líder, os seus filhos, onde eu vou orar por proteção, para Deus cobrir, guardar, trazer as estratégias, a liderança dele. Quarta-feira eu oro pelos meus amigos, pessoas próximas. Então, ali no meu caderninho, eu aprendi, né, com as tias do POC, a ter o caderninho de oração. E aí no caderninho eu tenho o nome ali das minhas amigas, dos meus amigos, aqueles que são casados, e eu coloco um pouco do que eles têm vivido para eu lembrar na hora de orar, de não passar nada, nenhum detalhe. Às vezes eu mando mensagem para eles e falo assim, cara, como que eu posso te amar hoje em oração? Como é que eu posso orar por você? Tem alguma coisa acontecendo, algo que eu posso trazer aqui para esse caderninho? Você coloque, você vai assim crescendo na tua vida de oração. É para ser prático, gente, é para ser ali algo factível. Não entra nesse negócio de que a primeira noite eu já vou orar 3 horas. Aí quando você vai ver no relógio, passaram 3 minutos, você já orou tudo que você tinha que orar. Aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? Vai sendo fiel, sabe? É melhor você orar 20 minutos todo dia do que você orar 1 hora de vez em quando. É melhor você ser fiel todo dia um pouco do que você, nossa, tive um momento, meu Deus, poderoso de oração, mas é 1 a cada 3 meses. Aí é melhor você ser fiel todo dia no pouco. Mas você ser fiel de fato com aquilo. Faz sentido isso, gente? Então, bora, vamos ver as perguntas. Não sei se o Eric quer me passar, acho que eu vi até que tinha algumas que mandaram aqui. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui no WhatsApp para ver as perguntinhas que nós temos. E aí eu vou responder as perguntas de vocês. Espera só um pouquinho que eu tô vendo qual a internet que tá aqui no celular. Porque... Eric, qualquer coisa, se não chegar no celular, pode me enviar pelo chat aqui do... Aqui, pronto, gente, recebi. Porque o WhatsApp não tá funcionando mais. Tá funcionando aqui só a internet do computador. Mas, enfim. Primeira pergunta. Tem alguma dica de como interceder por pessoas do trabalho que ainda não conhecem a Cristo? Durante a oração, eu devo falar o nome de cada pessoa e ser bem específica? Sim, eu oraria bem específico por cada nome, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui. Senhor, eu oro pela Suzana, eu peço ao Senhor pela vida da Suzana e apresento a vida dela. Eu oro para que o Senhor abençoe a vida sentimental, a vida familiar, para que o Senhor abra oportunidades. E aqui você pode orar intencionalmente para que o Senhor prepare oportunidades para que você apresente o Evangelho para ela. Faz sentido? Então você traz o nome daquela pessoa, Senhor, prepare uma oportunidade específica, que o teu Espírito possa me capacitar para que eu apresente o Evangelho, ou essa pessoa conheça de alguma outra forma, mas prepare o coração. Você pode orar para que, como orar biblicamente, né, nesse sentido. Então você pode orar para que o coração, vou dar o exemplo de novo da Suzana. Senhor, que o coração da Suzana seja como a boa terra que recebeu a semente, gerou fruto, e aquele fruto multiplicou, que o coração dela seja trabalhado e preparado para receber o Evangelho. Consegue entender? Você vai apresentando, você vai lembrando de referências bíblicas,
essa pessoa em oração. Eu acredito que isso é muito importante. Além de, obviamente, orar pelo seu espaço de trabalho, para que você seja capacitado ali como um influenciador do reino, um embaixador do reino, que a presença de Deus esteja com você naquele lugar. Então, que você seja essa pessoa. Mas sim, ore de forma específica, e minha dica é essa, que você ore pelo nome, que você traga ali exemplos bíblicos. Então, se você vê, por exemplo, sei lá, é uma pessoa que de alguma forma ela te lembra algum personagem bíblico que teve essa conversão. Vamos pegar aqui Saulo, né? Então, quando a gente olha para a história do apóstolo Paulo, talvez os seus amigos de trabalho não sejam como o apóstolo Paulo, ele era provavelmente pior, né? Eu espero, mas olha a obra que Deus fez, e você vai orar e vai falar: Senhor, assim como o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo, e a tua palavra diz que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Se o Senhor fez uma vez, o Senhor pode fazer de novo. Eu oro para que a Suzana seja alcançada pelo Senhor, para que haja uma transformação na vida dela. Deus, eu peço para que o Senhor realmente trabalhe na vida dela, que haja a tua intercessão ali pela salvação dessa pessoa. Se é alguém da tua família, você começa a declarar: eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu oro pela salvação do meu irmão, da minha mãe, a depender de quem for, mas ore de forma específica, sim, tá bom? E tente trazer ali o coração de Deus nesse momento. Às vezes, Deus vai começar a tocar coisas na vida dessa pessoa. E posso te falar, quando nós oramos por alguém, tem muito mais chance de a gente ser certeiro na evangelização dessa pessoa. Sabe por quê? Porque quando nós estamos orando por alguém, a gente está buscando já discernimento do Espírito Santo sobre essa pessoa. A gente já olha para ela diferente. Porque, gente, posso te falar uma coisa? Você tá num processo onde você tá com raiva de alguém, onde você tá começando a ter aquele ranço, embora eu sou contra isso, tá bom? Crente não tem que ter ranço de ninguém, mas enfim, você tá com aquele processo ali com alguém. Começa a orar por essa pessoa. Eu duvido que sua mente não vai mudar. Você começa a orar pela pessoa, você começa a receber o olhar de Deus, a visão de Deus sobre essa pessoa, e é maravilhosa a obra que Deus faz na pessoa e em nós, tá bom? Segunda pergunta. Entrei para o ministério de oração da minha igreja e nós oramos em par no final do culto pelas pessoas. Uma vez vimos alguém sendo tocado pelo Espírito Santo na oração, mas a minha outra líder acabou a oração por causa do horário. Fiquei muito mal. Como saber quando podemos parar a oração? Eu acredito que é assim. O Espírito Santo, ele é poderoso para agir ali, agir na casa da pessoa. Às vezes, de fato, teve alguma ordenança ali que é necessário parar por alguma razão. Eu gosto de pensar que quando a gente está ministrando alguém, nós precisamos entender que mais poderoso do que a nossa oração é a obra do Espírito. O mais sucinto que a gente puder ser, melhor. Tá bom? Lembre que o Espírito Santo, ele vai fazer melhor do que você. Às vezes a gente acaba se empolgando um pouco porque a pessoa tá chorando, a pessoa tá realmente sendo tocada pelo Senhor. Permita, dê espaço para o Espírito Santo agir. Então eu acredito que a oração ela deve ser o mais breve possível. Agora, se você está recebendo uma direção específica para ministrar uma causa na vida daquela pessoa, às vezes até uma palavra de conhecimento, algo que você está entendendo o Espírito Santo te guiando para trazer aquela pessoa, tudo bem. Esteja bem certa disso e faça conforme o Espírito Santo enviar. Eu acredito que o limite é a obediência e a nuvem. Às vezes a gente sabe quando tem a nuvem. O que é ter a nuvem? Tipo, cara, isso aqui está sendo guiado pelo Espírito, eu vou continuar. Acabou ali, não fica inventando palavra, não fica criando coisa. Deus, ele só precisa de uma palavra. Deus não precisa, às vezes, que você passe ali 35 minutos orando pela pessoa e você quer guiar a pessoa naquele romper. Deixa o Espírito concluir a obra dele. E às vezes também tem o lado de nós entendermos que quando o Espírito Santo nos mostra algo, não necessariamente é algo que vai acontecer ali naquele momento. Às vezes é o Espírito Santo nos direcionando o quê? Eu quero encontrar essa pessoa, comece a interceder por essa pessoa. Vá para tua casa, comece a interceder por essa pessoa, porque eu quero marcar a vida dela e eu tô te convidando para cooperar comigo nesse encontro. Tá fazendo sentido isso? Então você se torna um cooperador do Senhor. Mas é importante ter muita sensibilidade. O saber quando parar é realmente a sensibilidade do Espírito. Eu posso te dar um passo a passo aqui, mas o Espírito Santo ele não é obrigado a seguir o meu protocolo. A gente cria algumas coisas para ajudar a gente nesse momento. Mas o Espírito Santo,
ele é ele, né, gente? Ninguém manda nele. Ele faz o que ele quer. Quem obedece somos nós. É aquele momento que manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Espírito Santo está direcionando, você obedece. Sentiu que aquilo ali de alguma forma pausou, acabou, você segue esse momento, tá bom? 3. Esse passo a passo antes das declarações deve ser usado para orar em lugares que ainda não são consagrados ao Senhor, ou já devemos chegar declarando a palavra de Deus? Legal isso aqui. A gente vai ter essa aula na próxima semana, tá bom? A gente vai ter uma parte específica sobre conquistas de territórios, sobre como a gente se posiciona em territórios em oração, porque sim, determinados territórios têm determinadas autoridades espirituais. Mas agora, uma vez que você é um embaixador do reino, lembra que aonde você está é o reino de Deus que manda, então ali você pode sim orar com ousadia. Mas a gente tem que ter sabedoria. Você não vai chegar num lugar que você nem conhece, às vezes, não sabe o que está acontecendo ali, e você já chega limpando a casa. E você não sabe se você deve deixar aquela casa limpa ou não. Então é importante buscar discernimento do Senhor. Lembrando que sempre nós somos agentes do reino. Mas vamos deixar esse papo para a próxima semana que a gente vai aprofundar melhor com relação a territórios, tá bom? E quarta pergunta, como posso conciliar a oração em entendimento e a oração em línguas? Eu vou falar um pouco de como eu gosto de fazer no meu dia a dia, tá bom? Antes sempre de momentos de intercessão, de oração, eu busco primeiro orar no Espírito. Por quê? Seguindo o que a própria palavra diz e o texto que nós já lemos hoje. Muitas vezes nós não sabemos o que orar, não sabemos a melhor forma. E eu gosto de estar cheia de Deus, de estar completamente ali conectada à vontade dele, de colocar o meu espírito à disposição dele. E quando nós oramos no Espírito, nós precisamos entender que nós estamos entregando a nossa razão. Senhor, eu realmente abdico aqui de querer entender tudo e me coloco ao teu entendimento, que é sobrenatural, que é espiritual, que está acima da minha vontade. Então, antes do que seria essa receitinha, digamos, eu recomendo que vocês tenham um tempo de oração no Espírito. Se você está aqui, você ora no Espírito, você tem isso como um hábito na sua vida, eu recomendo que tenha, você tira um tempo antes desse momento de oração, para que você esteja cada vez mais alinhada. É de fato você dizendo, eu me entrego à tua vontade, eu entrego as minhas palavras, o meu entendimento, a minha mente completamente à direção do Senhor, me enche a tua vontade. A palavra fala que a oração em línguas, ela vai ser para nossa edificação. Então, você está sendo edificado nesse momento. E eu não sei se vocês já viveram isso, gente. Quando você está ali orando no Espírito e você sente que algo rompe e parece que simplesmente só tem você e Deus no mundo inteiro e o negócio flui. Não é simplesmente porque, como eu falei, esses amuletos que a gente cria espirituais. Não. Mas é realmente a gente crê no que a palavra diz. A gente está sendo edificado, está se aproximando da vontade de Deus, ficando mais sensível e abdicando, né, das nossas limitações, do nosso jeitinho para se amoldar à vontade de Deus. E ele se alegra com isso, tá bom? Última aqui, antes de fazer um pequeno processamento que eu quero que vocês façam, tá bom? Tenho buscado o dom de discernimento. Isso pode me ajudar na intercessão? Com certeza. Quanto mais discernimento nós tivermos, mais alinhados estaremos à vontade do Senhor. E, obviamente, a nossa intercessão ela será certeira, no sentido de que nós estamos orando à vontade de Deus. Algo que eu ouvi uma vez sobre isso, né? Que não é que Deus não responde às orações, mas que muitas vezes nós não oramos à vontade dele. E nós precisamos acessar esse lugar da vontade de Deus. E o discernimento, ele vai te abrir, sim, para isso. Ele vai te preparar e te encaminhar para esse lugar. Então, continue buscando discernimento. E antes de momentos de intercessão, de oração, busque discernimento do Senhor. Às vezes é até engraçado que eu vou orar para algumas pessoas e eu acho que elas ficam assim um pouco assustadas porque eu dou umas pausas do nada. Eu tô tipo assim, sim, Senhor, aí aquele minuto de silêncio. Mas por quê, gente? Desde o dia que eu entendi que Deus realmente escuta as minhas orações e que realmente eu estou ligando na terra coisas, eu aprendi a ser mais responsável por aquilo que eu oro. Às vezes a gente vai na empolgação e sai liberando palavras. E você vai trazendo um monte de coisa para a vida da pessoa, você nem sabe o que a pessoa está vivendo, você nem sabe o que está acontecendo, você já está ali trazendo um monte de coisa.
Às vezes você está abençoando coisas que Deus não está abençoando. Então, às vezes eu paro, sim, Deus, e aquele momento que a gente respira, né? O famoso ali, Senhor, obrigado pelo coração dela, enquanto você tá aqui tentando discernir, compreender. Eu brinco muito com o pessoal, eu já falei pra eles, para com esse negócio de ficar agradecendo pelo coração das pessoas, mas de realmente você não ter medo de parar, buscar discernimento e depois você entrar em oração. Lembra que você pode ter uma oração. E o que a gente fala aí que são os níveis, tá bom? Da oração. Primeiro é o nível da constatação. O que é o nível da constatação? É o nível do primeiro céu, tá? Então, quando você simplesmente constata algo, você ora em cima daquilo que você constatou. É a realidade material, tá bom? Você tem o nível da reação, que é o nível do segundo céu, o nível das batalhas espirituais que nós conversamos anteriormente. Então, toda a tua oração é de alguma forma reagindo às obras do inimigo ou reagindo àquilo que você acha que está em desacordo ou à realidade. É também um nível de oração, não significa que seja errado. As orações de reação, elas são importantes. Mas agora tem o nível da construção, que é o nível da intercessão. Esse é o nível do terceiro céu, que é o nível que a gente não simplesmente quer contar para Deus o que está acontecendo na terra, mas a gente conta para a terra o que está acontecendo no céu. Onde a gente lembra que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e a gente começa a construir com o Senhor através da oração. Então, nós nos colocamos num lugar de cooperação com Cristo na obra dele. Senhor, eu quero cooperar com a tua obra através da minha intercessão. Eu quero ser parte disso através da minha oração. Eu quero buscar sobre isso. Então, você começa a se colocar à disposição de Deus em um lugar de construção, que é um lugar de terceiro céu. E esse eu considero que é o nível ideal para estarmos. Não significa que a gente não vai reagir, ou que a gente não vai orar com base na nossa realidade material, com certeza vamos, mas é importante sempre a gente buscar esse novo lugar no Espírito e no Senhor, tá bom? Faz sentido isso, gente? Ajudou vocês a pensarem aí, estruturar a vida de oração? Então agora eu quero deixar, além do nosso desafio para você construir melhor a vida de oração a partir dessa semana, não ser metódico, mas ser organizado, entendendo que a oração é tão importante que você vai se planejar para orar. Você entende que isso é tão essencial que você não vai mais tratar de forma leviana para você já orar debaixo da coberta na sua cama, né? Que você lembra, ai meu Deus, não orei hoje. Aí sai, Senhor Deus, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Não faça mais isso. Faça o negócio direitinho. Eu quero convidar vocês a se reunirem rapidamente com os squads e vocês vão pegar ali com um grupo de vocês 1 ou 2 pedidos de oração de cada um e vocês vão se comprometer a orar essa semana. Não a oração, tá bom? Ali do grupo de WhatsApp da igreja que você fala que vai orar e não ora, é para orar mesmo. E como aí uma comprovação da oração, eu quero desafiar pelo menos um dia da semana você enviar uma direção que você teve nesse momento de oração. Então você falar, olha, eu estava orando por você e isso aqui veio ao meu coração, não sei se faz sentido, não sei exatamente como isso tem sido para você, mas eu quero entregar isso que eu senti no meu coração, tenho orado, tenho declarado sobre a sua vida. Pode ser quem topa fazer esse desafio, orar aí uns pelos outros, então vamos ter esse tempo, tá bom? Com os grupos, vocês vão trazer ali, cada um pode trazer da sua vida, às vezes alguma coisa do trabalho, da família, algo que tem vivido, tá? Mas eu quero trazer esse desafio para essa semana, a gente crescer junto aí como família em oração. Combinado, gente? Não sei se a galera tem avisos. Eric, não sei se você está por aí, quer comentar alguma coisinha. Aí estão colocando o desafio aqui no chat, perfeito. Vamos cumprir isso. Muito obrigada, gente. Que bom que deu certo. Glória a Deus por essa internet da Fazenda, mesmo com a transmissão do culto ali, conseguimos. Eu agradeço mais uma vez vocês estarem aqui. Vamos falar mais de intercessão no nosso último encontro, juntos, pelo menos por hora, é meu com vocês, né? Vocês terão outros, mas eu acredito que a gente vai realmente ter um avanço na nossa vida espiritual depois desse módulo aqui. Eu tenho certeza que tem mexido com vocês, tem mexido comigo, e eu tô saindo desafiada daqui também. Antes, então, só de vocês saírem para se reunir, você estará na conferência de intercessão? Sim, estarei com certeza. Inclusive, nós estaremos encerrando aí como igreja
40 dias de jejum. A gente começa esse próximo domingo. Eu tô me preparando aí já e me organizando para esse jejum, mesmo como uma lactante aí, vou fazer bem organizadinho e a gente fecha esse jejum de 40 dias na conferência de intercessão. Gente, esse negócio vai ser histórico. Uma conferência só pra gente falar de oração. Eu tô muito feliz, é realmente um novo nível que a gente tá acessando, e glória a Deus. Por isso, vamos juntos. Quem quiser se juntar no jejum aí, mesmo que talvez você não seja da Zion, se junte em jejum que vai ser um tempo abençoado. Vamos agradecer e aí depois vocês podem se reunir com os grupos, tá bom? Para não ficar muito tarde. Senhor Deus, muito obrigada pela tua bondade, por tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem realmente nos levantado, nos capacitado, nos ungido, Senhor. Eu peço para que nos próximos dias o Senhor nos conduza, ó Deus, para um novo nível de intercessão, um novo nível de oração, um novo nível na tua presença, de maior sensibilidade. E nós pedimos isso, eu peço isso nesse momento, Senhor, porque nós amamos o Senhor, nós queremos estar mais próximos, mais apaixonados, mais firmes na tua presença. Então eu peço para que o Senhor nos conduza nesse novo lugar. Assim como o Senhor tinha ali um lugar tão específico de oração com Daniel, que nós possamos acessar também esses lugares, Senhor, onde somos completamente apaixonados por tua presença, onde somos fiéis na nossa oração, na nossa intercessão, ó Deus. Abençoa essa próxima semana, que esses momentos de intercessão, de oração, sejam também de maior revelação da tua vontade, do teu querer, Senhor, para cada um de nós, e principalmente de quem o Senhor é. Nos abençoa, Pai, nos unja, nos cubra com o sangue de Cristo, nos proteja e nos guia nos próximos dias à tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.